Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Padre Daniel, nosso pároco, Diácono Paulinho, ministros e ministras, senhor prefeito, vice-prefeito e autoridades presentes nesta celebração, querido povo de Deus, reunido neste altar na fé, para celebrar o terceiro dia da novena do nosso padroeiro São José Operário. Uma saudação também especial aos nossos surdos, a esta pastoral de inclusão, desejando que eles também possam viver no silêncio da sua compreensão os mistérios de São José. Durante esse tempo pascal, a Igreja nos coloca em comunhão com a palavra que retrata para nós a experiência da comunidade primitiva que ela teve de Jesus ressuscitado. Se alguém perguntar para você qual a sua fé, você vai dizer: eu sou um cristão católico. Mas qual é a base, o fundamento da sua fé? A ressurreição de Jesus. E qual é o efeito disso? Pela minha fé, eu posso experimentar que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado vive no nosso meio. Durante esses dias, temos escutado a leitura dos Atos dos Apóstolos e, ultimamente, o capítulo 10 de João. E agora estamos entrando nos demais capítulos que vão nos conduzir a esta grande preparação de Pentecostes. A comunidade primitiva da Igreja, ela era marcada por uma luta tremenda contra três inimigos da alma: o mundo, o pecado e o demônio. Esses são os grandes inimigos da nossa alma. O mundo, porque ele gera a fome pelo pecado no coração da nossa sociedade. O pecado, na verdade, é algo que o mundo suscita para dentro de nós. E o diabo enfeita essas reações do mundo dentro de nós, para que nós percamos a graça de Deus e o trabalho dos apóstolos. A nossa luta contra o mundo, ela é dioturna, porque o mundo oferece para nós tudo aquilo que se coloca contrariamente a Cristo, ao ressuscitado. E nós estamos no fio da navalha, entre o mundo do pecado e do demônio, entre o mundo de Deus. O mundo joga dentro da nossa imaginação os desejos ruins, a música podre, a prostituição, a pornografia, a mentira, a desordem moral. Tudo isso é coisa do mundo. E a comunidade primitiva, ela passa por uma conversão, e essas realidades inimigas da fé vão sendo profundamente combatidas. Quando o cenáculo aconteceu, a vinda do Espírito Santo, houve uma espécie de crisma da igreja nascente. Os apóstolos, os discípulos, as mulheres que seguiram Jesus e que estavam com medo, elas foram
todas aquelas pessoas desabrochadas pela força de Pentecostes para assumir publicamente a fé. Tanto que no Pentecostes, como nós vamos celebrar daqui a alguns domingos, houve um dos eventos maiores de conversão na história da igreja. 3.000 pessoas receberam o batismo da mão dos apóstolos. E a comunidade cristã ela vai crescendo. E ela tem essa finalidade de fazer acontecer os sinais de Jesus. Nós ouvimos hoje as estratégias de evangelização da comunidade primitiva. Que a evangelização é um carisma da igreja, o carisma principal da igreja, que está no anúncio de Jesus vivo e ressuscitado. Primeira coisa, primeira atividade da igreja é a evangelização. O Papa Paulo VI, na exortação pós-sinodal de 1975, se não me engano, ele escreveu um documento chamado Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho. E ele fala que a igreja, ela existe para evangelizar. O Papa não inventou, ele apenas clareou para a igreja, naqueles tempos difíceis do pós-concílio, que a missão da igreja é a mesma, e vai ser sempre a mesma: anunciar Cristo, e São Paulo diz, Cristo na cruz, morto e ressuscitado. É o querigma. Este anúncio fundamental faz parte da vida da nossa Santa Igreja. Qualquer comunidade, por menor que seja, ela precisa ser marcada por esta atividade evangelizadora. Nós somos chamados a anunciar Jesus. Uma das igrejas muito forte no início é a igreja de Antioquia, onde os católicos, os cristãos, os batizados pela primeira vez foram chamados de cristãos. No começo, a igreja não era chamada de igreja, mas de caminho. Ah, fulano é do caminho, fulano veio do caminho. Nos Atos dos Apóstolos, quando a gente lê, a gente encontra muito essas passagens. Por que isso? Criaram essa nomenclatura. O cristão é aquele que segue o caminho de Cristo, que depois foi chamado de sequela Christi, no latim, o segmento de Jesus. O cristão está sempre no caminho, o caminho da preparação para o batismo, para os sacramentos da iniciação, a preparação para o matrimônio, a preparação para o sacerdócio e a preparação para a morte. Nós estamos sempre nesse caminho, e esse caminho é chamado de igreja. A igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante como nós ouvimos na primeira leitura que o diácono proclamou, que o leitor proclamou para nós, que eles começaram a organizar a igreja. As conversões eram muitas. E o gesto de impor as mãos era uma constante. A imposição das mãos, o gesto dos apóstolos, que até hoje nós usamos na ordenação do diácono, do padre, do bispo. A gente impõe as mãos sobre o pão e o vinho a serem consagrados no altar. A gente impõe a mão sobre o doente, que vai receber a unção dos enfermos. O bispo impõe as mãos com os padres sobre os que vão receber a crisma. Esse gesto, ele é um gesto espiritual
místico e profundo, porque traz para nós esta carga boa, essa carga positiva da Igreja Apostólica do início dos séculos. E eles partiam em missão, numa missão alegre, que às vezes era uma missão que encontrava também com o martírio, pois a primeira perseguição da igreja, ou a igreja, foi a perseguição no corpo, matar as pessoas cristãs. Matavam 10, convertiam 200. Matava 200, convertiam 1000. O Império de Roma caiu de tanto matar os cristãos. De repente já tinha soldado que não queria mais matar os cristãos, porque já tinha convertido ao cristianismo. É uma coisa impressionante. E quando a igreja começa a crescer, aí vem a perseguição mental, as heresias. E essas são terríveis, que até hoje nós as temos na igreja. As heresias que estão aí, sobretudo através de certas tendências teológicas na igreja, que criam essas ideologias de teologias erradas, que despreza o sagrado, despreza o sacerdote, despreza a Eucaristia, os sacramentos, e querem fazer uma igreja nos moldes do protestantismo. Essa não é a igreja de Cristo. A nossa igreja deve ser fiel às suas raízes. Nós devemos ser uma igreja fiel aos sacramentos, ao anúncio da palavra, à acolhida dos católicos que estão chegando. O trabalho da evangelização é grande. E eu sei que vocês, que é uma paróquia jovem, que é uma paróquia pequena, nova, mas já com muita gente. E se todo mundo aqui evangelizar, dentro de pouco tempo, nós não temos lugar para celebrar a Santa Missa. É o que falta nas nossas cidades. É o que falta em Formosa, é o que falta aqui em Planaltina, é o que falta em todas as paróquias da diocese. Uma evangelização firme. E a evangelização, ela se dá com o anúncio do Cristo vivo e ressuscitado. Com o anúncio de que o amor de Deus não pode conviver com o pecado, que o pecado é a desgraça da alma, porque o pecado conduz a alma ao inferno. E a solução para o pecado, que é um contraste ao amor de Deus, está na aceitação de Jesus e no reconhecimento que nós não podemos viver sem Ele. Na profissão da nossa fé. Eu creio no Cristo, eu creio na igreja, eu creio nos mandamentos, eu creio na sua palavra. E quando nós aceitamos o amor de Deus, reconhecemos que nós somos pecadores, entendemos que Jesus é a solução para as nossas vidas, que a nossa fé é um patrimônio que não podemos nunca desfazer dele, que a nossa conversão, mudança de vida, é um processo continuado até a morte. E a comunidade é o lugar onde eu cresço na minha fé, com meus irmãos batizados. É onde o Espírito Santo nos renova no nosso batismo, para a gente nunca perder o amor. Quando eu acolho esse conteúdo querigmático e me converto, a gente se torna apóstolo, evangelizador, catequista. O catequista deve ser uma pessoa que já experimentou o querigma, que já experimentou uma mudança de vida profunda realizada por Cristo. Aí você começa a perceber o quanto é importante o conhecimento da fé. Aí é o catecismo, a tradição da igreja, é a catequese nossa. A nossa catequese deve sempre ser precedida do anúncio querigmático. Uma turma de crisma
e eu tive essa experiência nas 2 últimas paróquias que passei, sempre deve começar com um seminário de vida no Espírito. De preferência através de um acampamento de final de semana. Pode ser 20, 30 pessoas. Um acampamento que trata do querigma e que leva as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. Esse fervor que o Espírito Santo faz em nós. E a gente vai sentir esse desejo que o salmo que nós rezamos hoje nos deu. Que todas as nações vos glorifiquem. Quem se converte, cria no coração um desejo tão grande de evangelizar. Você quer trazer sua família para a igreja, os seus amigos. Às vezes a gente fala, aquela pessoa evangélica está tão enjoada, porque anunciaram o evangelho, o querigma, e a pessoa encontrou o nome de Jesus e começa a fazer todo esse trabalho de evangelização. É pena que os evangélicos não têm os sacramentos, então eles ficam no querigma, ficam na palavra. Isso é pobre, por isso que sempre nós temos um número muito grande de evangélicos vindo para a Igreja Católica, entrando para os nossos seminários. Esse ano mesmo nós acolhemos um seminarista que era evangélico, que ao conhecer a doutrina da igreja, o catecismo, quis ser católico por causa da Eucaristia, dos sacramentos. E nós, quando conhecemos essas realidades, a gente quer levar isso para os outros, porque você muda de vida. E o nosso centro, o eixo da nossa vida é Cristo. E Jesus fala para nós no Evangelho hoje: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. É o amor do Pai. Aceitar Jesus, você como que faz um download de todo o mistério do amor do Pai, da força do Espírito, da redenção de Cristo na nossa vida. O que São José Operário tem com isso? O que nós podemos falar de São José Operário em relação a esse mistério do anúncio, da catequese, da aceitação de Jesus, do amor à igreja, do amor ao próximo, do amor à evangelização? São José é o homem do silêncio e do trabalho. São José é o homem do cuidado. Não é à toa que as imagens que nós temos de São José, elas são muito significativas, são muito interessantes. Você sempre vai ver uma imagem de São José não olhando para cima, mas olhando para baixo. São José contempla a igreja, ele é patrono da igreja. São José olha para os filhos da igreja. Vocês vão ver sempre São José com um manto cor de terra, com uma veste marrom, lembrando para nós a necessidade da gente sair, da gente nascer de novo. A terra, o chão, Adão, aquele que vem do chão, que vem da terra. Nós viemos desse humus de Deus e recebemos o Espírito de Deus para nascermos de novo. Nós viemos da terra, mas não pertencemos à terra. São José às vezes tem um manto verde, que recorda para nós essa alegria de pertencermos a Deus, de pertencermos à igreja. São José sempre é apresentado com o lírio, o símbolo da pureza. Essa flor que é tão querida e tão amada na tradição da igreja, que representa a pureza, a castidade dele, de Nossa Senhora e do próprio menino Jesus. São José é o nosso Pai e Senhor, como a igreja muito bem o definiu. E São José sempre traz consigo o menino Jesus. O menino Jesus também que olha, que tem às vezes seus braços abertos,
que São José nos leva, nos traz Cristo para que nós o aceitemos. São José não tem poder de salvar ninguém. Ele não tem poder de curar. Se nós recebemos uma cura, um milagre, através de São José, Deus é que faz através dele. Mas ele tem o poder de interceder pela nossa salvação. E São José Operário é uma liturgia que entra na igreja no final da década de 50 do século passado, através do Papa Pio XII, que, aproveitando o Dia do Trabalho que havia sido instituído, instituiu a liturgia, a memória de São José Operário. O dia 19 de março é uma solenidade de São José, que não pode ser mudada. Mas 1º de maio é uma memória, pode não ser celebrado se na paróquia quer celebrar outra coisa. Mas geralmente as paróquias lembram de São José Operário, porque ele é o carpinteiro que cuidou da carpintaria em Nazaré. Eu estive já 2 vezes, os bispos podem visitar a gruta em Nazaré, onde tudo indica que aconteceu a carpintaria de São José. As pessoas moravam muito nas grutas, aproveitavam as grutas para fazer suas casas a partir das grutas. E acima tinha a gruta de São José e Nossa Senhora, embaixo a gruta de Santana e São Joaquim. E o lugar onde Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, que segundo a tradição é onde está agora a Basílica da Anunciação, onde se tem também uma gruta que Nossa Senhora estaria por ali, como menina ainda, jovem, oferecida, desposada para José, que recebeu o anúncio da encarnação do Verbo. Portanto, essa novena ela é muito importante para nós pensarmos no amor que nós devemos ter à igreja. Os que acompanham o meu programa Oração da Manhã, nós estamos lendo este ano no programa o livro O Corpo Místico de Cristo, do bispo Fulton Sheen, falecido na década de 70 do ano passado nos Estados Unidos. Deixou 66 livros escritos. Foi um homem recorde nos seus programas de rádio e de televisão. Nem Frank Sinatra ganhava dele. Geralmente era 4 milhões de pessoas assistindo seus programas nos Estados Unidos. Um homem profundamente de Deus. E nesse livro ele mostra para nós a riqueza da igreja. E nós precisamos compreender isso. A igreja é maior do que o bispo, maior do que o Papa, maior do que todos nós. A igreja de Cristo, ela é esse mistério que nós estamos vendo nos Atos dos Apóstolos. A igreja é maior do que nós. A igreja tem 2000 anos. A igreja nasceu de Cristo, robusteceu com os apóstolos na era apostólica e na era pós-apostólica e chegou até hoje. A igreja não morrerá. Nós já tivemos papas escandalosos, já tivemos bispos escandalosos, já tivemos tantas coisas ruins da parte de pessoas, de católicos, mas a igreja continua, porque ela é maior do que seus filhos. Um papa, um bispo, um sacerdote, um leigo, um ministro da comunhão, um diácono, um seminarista, um casal, um jovem consagrado a Nossa Senhora é filho da igreja. São filhos, não é igreja, mas filhos. Portanto, a igreja é maior do que nós e nós precisamos amar a nossa igreja. E a gente ama a igreja zelando do evangelho, do anúncio do evangelho. Nada é maior do que nós, a não ser a igreja. E é ela que nós queremos servir. Quando nós realizamos a festa paroquial, é uma ação da igreja, da paróquia. É o trabalho nosso, o zelo, o gosto de ajudar a igreja. Quando vocês ajudam a igreja, vocês não estão ajudando o bispo, nem o padre, nem o papa.
Vocês estão ajudando o reino, porque a igreja é o sinal do reino neste mundo. Portanto, amar a nossa igreja, dar a vida por ela, dar a vida pela catequese, dar a vida pela evangelização, pelo movimento de casais, pelo trabalho com os jovens, na liturgia, enfim, todos os serviços que nós realizamos, a pastoral dos surdos e tantas pastorais que nós temos, tudo é obra de serviço amoroso ao corpo místico de Cristo. Onde nós vamos estar daqui a 100 anos? Eu creio que Jesus ainda não terá voltado daqui a 100 anos. Ninguém de nós aqui, a não ser uma criança bem novinha que pode estar ainda viva daqui a 100 anos. Quem vai lembrar de nós? Quem vai lembrar de mim? Ninguém. Quem vai lembrar do Papa Francisco? Ninguém. Do Padre Daniel? Também. Do diácono? Também. A nossa vida passa. E a vida, ela é um grande aprendizado. E eu creio que São José nos ajuda a viver essa humildade da nossa vida. A gente chega nu, a gente nasce nu. Bonito o nascimento da criança. Nasce. Eu lembro uma mulher que deu à luz dentro do meu Fusca. Eu não sabia que o líquido amniótico da mulher tem um cheiro, né, forte. Eu estava numa vila dando unção para os doentes e chegando numa casa tinha uma mulher entrando em trabalho de parto, a água do útero descendo, líquido, e me pediram, leva para o hospital. Ela entrou no carro e o menino foi nascendo, eu falei, segura, peleja, até que eu tive que pegar o menino, botar no colo dela, fez segura, o menino babado, né, aquela coisa escorregando, segura, vestiu um vestido em cima dele, segurando o menino chorando, com aquele umbigo dessa grossura, que é uma coisa impressionante. Quando eu cheguei na porta do hospital, buzinando, a enfermeira veio, traz a tesoura, o troço aí para cortar o umbigo, e nasceu o menino. Aí eles vieram com todos aqueles cuidados, fizeram o corte do umbigo e levaram para o hospital. Um momento que eu nunca esqueço na minha vida. Um momento lindo, o nascimento de uma criança. Mas também, certa vez, assisti à morte da mãe de um padre. Já assisti várias mortes, mas aquela morte me tocou. Uma mulher muito santa, mãe de muitos filhos, tinha ficado viúva, casou de novo, muitos filhos, tem um filho padre, tem um neto padre. E ela mandou me ligar de madrugada. Me acordou, naquele tempo não tinha celular, esse telefone de apertar, de discar, né? Ficava com o telefone perto da cama, tocou de noite, meu Deus do céu, quase 4 horas da manhã. Toquei, era a filha dela. Mamãe mandou te chamar urgente. Eu já peguei os santos olhos, já fui correndo para lá. Quando cheguei já estava as filhas, o pessoal rezando, e ela acenou para mim, eu entendi que era para cantar o ofício Nossa Senhora. E nós cantamos o ofício Nossa Senhora, tão lindo, tão maravilhoso. Aquele canto, os legionários de Nossa Senhora foi juntando, fomos cantando, ela era legionária do apostolado da oração, e as mulheres cantando e eu ungindo ela com óleo, ungi a cabeça, ungi as mãos, e ela foi terminando. E nós cantamos, e no final nós entregamos ela a Nosso Senhor, cantando aquele último versículo do hino do movimento sacerdotal mariano, que eu gostaria muito que o Padre Daniel, depois, quem sabe, a gente pudesse começar em Planaltina o movimento sacerdotal mariano, que é um grupo de pessoas que rezam o ofício pelos padres e faz a consagração toda semana a Nossa Senhora. Ao chegar nossa última hora, ao chegar nossa última hora,
vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora a levar-nos para o céu. Vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora a levar-nos para o céu. A igreja é para isso, é para nos levar para o céu. E Nossa Senhora, nossa mãe, a esposa virgem de São José Casto, os dois intercedem pelas nossas famílias, pela nossa igreja, para que nós não nos percamos no caminho para o céu. Que um dia nós possamos todos celebrarmos no céu a alegria da Diocese de Formosa, junto de Deus. A alegria desta paróquia, dos nossos sacerdotes, todos no céu, louvando e agradecendo. E a gente vai dizer uns para os outros, na linguagem do Espírito. Lá na terra, a gente era tão pequeno, nós éramos tão cheios de coisas pequenas, e a gente não sabia que a grandeza do céu já estava conosco. Quando a gente trabalhava na festa, quando nós trabalhávamos na catequese, nas pastorais, quando a gente celebrava a missa, quando a gente ia nos velórios, quando a gente perdoava, quando a gente amava, quando nós rezávamos pelos outros, quando a gente rezava pelo padre, pelo bispo, pelo papa, nós já tínhamos os sinais do céu e a gente nem sabia. Que Deus seja louvado, que o nosso caminho nunca seja interrompido e que um dia nós possamos todos juntos abraçar o mistério de Deus para sempre. Amém.